Olá pessoal do primeiro ano, espero que vocês estejam bem. Vamos a mais uma aula de filosofia aqui. Faz tempo que eu não gravo nada direto para vocês, né? Então hoje eu estou resolvendo aí retomar os meus vídeos com vocês, tá? Então nós vamos tratar um pouquinho do tema do terceiro bimestre, né? Que é voltado à introdução à política, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema nesse terceiro bimestre, tá? Então, neste bimestre, né, o tema a Introdução à Filosofia Política contribui com reflexões sobre o que é política e sobre os estudos empreendidos pela filosofia política, assim como reflexões sobre o papel do Estado e suas relações de poder. Já o tema Teorias do Estado, Socialismo, Anarquismo e Liberalismo possibilitam reflexões mais aprofundadas sobre as diferenças produzidas pela vida social e as distintas formas de gerir o poder. Só fazendo uma observação aqui, pessoal, que assim, anarquismo ela não é uma teoria de Estado, tá? Anarquismo é uma ideologia. Está aqui na apostila de vocês como a teoria de Estado, mas entendam isso como uma ideologia, né? Um conjunto de ideias sobre uma ação social. Tudo bem? Então, introdução à política. Vamos entender um pouquinho, antes de nós entrarmos na questão dos regimes de Estado, vamos entender um pouquinho o que significa a palavra política. Muitos de nós utilizamos a palavra política de uma maneira errada, né? Equivocada, atribuindo isso somente às pessoas que exercem determinados cargos políticos. Mas a palavra política, ela é muito mais ampla e ela é muito mais bonita do que nós vemos aí quase que diariamente, né? Então, política, né? Eu vou utilizar o livro didático do Cotrim, na qual vocês têm acesso, enfim, e é o livro que eu utilizo hoje, né? Então, vamos lá. O, a bem, política, né? Ela é um bem comum ou um exercício de poder? Então, já aí nós vemos uma questão bastante importante. Política, ele é um bem comum a todos ou ele é um mecanismo que nós podemos exercer somente o poder? O poder sobre quem? Sobre a comunidade, sobre os mais desfavorecidos, sobre a grande massa, né? Então, o que vem a ser política, tá? Então, comecemos nossa investigação buscando o significado básico desta palavra, né? Então, vamos entender um pouquinho o que é a palavra, né? O termo política vem do grego politeia, 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 que, por sua vez, deriva de polis, tem a origem na palavra polis, cidade e estado, né? Vem lá do grego, significa política, significa cidade, estado, polis, cidade, né? E designa, desde a antiguidade, o campo da atividade humana, que se refere à cidade, ao Estado, à administração pública e ao conjunto dos cidadãos. Refere-se, portanto, a uma área específica das relações existentes entre os indivíduos de uma sociedade. Então, política, ela está mais relacionada à administração do Estado, na qual ela tem por objetivo manter a ordem, o bom funcionamento, a boa administração, escutar os cidadãos. Então, na Grécia Antiga existia a democracia ateniense, né? Na qual as pessoas iam para a praça pública discutir as leis e as normas, né? Então, isso com o tempo foi mudando de conceito e o poder, então, está na mão de pouquíssimos, né?
Então, são essas pessoas que determinam hoje, por isso que nós falamos do regime. O que é regime? Regime, né? Quando a pessoa está obesa, eu quero fazer um regime. Então, um regime seria o quê? Conter, né? Então, o poder hoje, ele está, a política ou a administração da cidade, ela está contida em poucas pessoas. Porém, de uma maneira mais ampla, política significa, na verdade, o bom andamento da cidade, a boa administração de uma comunidade, né? Fazemos política isso em todo lugar, não somente na cidade, não somente por um partido político, mas também nas nossas relações, na nossa família, entre os nossos amigos, né? Isso é política, é um bom andamento. Quais são as regras e normas, né? Ética, que é um assunto do segundo ano, vai determinar esses valores, vai determinar o que pensamos, como agir para o bom andamento, né? Isso na relação que vocês têm de amizade, isso é muito visto. Quem é legal, beleza, quem segue as normas do meu grupo, legal, quem não segue, cara, vai procurar a tua turma, entendeu? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Desse modo, se queremos entender o fenômeno político, devemos começar estudando as características que os distinguem dos demais fenômenos sociais e analisando as instituições e as práticas das sociedades políticas existentes. Então, é, se nós queremos entender um pouquinho o fenômeno político, né, a gente precisa estudar o que? As características da sociedade, né? Nós precisamos estudar as características que os distinguem ou os diferem de outros fenômenos, né? Por exemplo, o tempo, né? Por exemplo, que mais nós podemos, as doenças, enfim, que doença também é política, né? Então, se faz política em cima da doença, né? Já visto o que está acontecendo aí com o coronavírus, né? Palanques, economia, enfim, tudo envolvido. Então, nós devemos distinguir se a gente quer entender um pouquinho isso. Depois, poderemos também conjecturar sobre a melhor maneira de construir politicamente as sociedades futuras. Então, a partir do momento que eu estudo, eu me dou conta daquilo que está acontecendo na administração da minha cidade, eu posso começar então a pensar numa sociedade futura, né? Mais ou menos relativo, né? Porque a política ela começa hoje dentro de mim, dentro da minha casa, dentro das minhas relações, aquelas que estão ao meu entorno, né? Já visto tantos movimentos que existem aí que procuram amenizar um pouquinho o sofrimento, a dor e levar um pouquinho do bem maior para essas pessoas. Então isso também é política, é uma administração de uma comunidade. Disso, né? Se ocupou boa parte dos filósofos, o que deu origem ao campo de reflexão conhecido como filosofia política, né? Então nós vemos lá desde a Grécia Antiga, né? Sócrates, falando um pouquinho sobre isso também, foi até condenado à morte, né? Em virtude de ter sido julgado e acusado de corromper os jovens. Nós vemos Platão também discutindo essa questão da política, né? Como uma maneira onde começa a se dar conta de que ali haviam alguns interesses não muito bem explícitos, né, não muito bem falados, né? Então, isso vem desde que o ser humano é ser humano, né? Esse conflito entre a boa administração, o, o bem viver entre nós, né? Então, isso já vem de tempos antigos, porque nós entramos numa questão aí que é mais para o terceiro ano, de relações de poder. Nós vamos ver aqui também relações de poder. Eu acho que isso é um tema de 3 ou 4 aulas, né, da política, mas a gente vai ver um pouquinho isso mais para frente, tá? Ah, então, integram a temática básica da filosofia, a política, as investigações em torno do poder, como eu falei aqui em cima, né, um pouquinho antes do Estado. Então, peraí, em torno do poder do Estado, dos regimes políticos e formas de governo, além das questões sobre a participação dos cidadãos na vida pública e a liberdade política, entre outras. Então, as relações de poder, né, elas nos
permitem, hoje no nosso regime, que é um regime democrático, né, de Estado de Direito, nos permitem a ter essa participação política, né, através, um exemplo bem básico são os votos, né, nós podemos ir lá nas eleições, participação em reuniões do município, na qual vão discutir determinados assuntos, né? Nós temos essa participação, uma participação meio indireta, mas temos uma participação, né? Então a educação também ela é um ato político, né? Um ato de a busca da tentativa de se construir uma sociedade melhor e mais justa. Justa em que sentido? Financeiro, econômico também, mas justa no sentido de nós nos respeitarmos enquanto cidadãos e termos o diálogo, a escuta. Eu escuto você, mas a hora que eu falar, também você tem que me escutar. E junto a isso chegamos a um consenso no qual nós consigamos realizar algo de benéfico para a nossa comunidade. Hoje, as relações de poder, depois talvez eu fale, são aulas do terceiro ano, mas também eu coloco no meu YouTube, para quem quiser se inscrever no meu canal, é Marcelo Barna, né? Eu vou deixar no texto também de vocês o meu canal. Talvez a gente fale das relações de poder depois, um pouco mais para frente, com Foucault, e vai falar dos poderes, dos micropoderes, né? Então a política ela abrange desde o microcosmo, ou seja, desde o meu mundo particular, das minhas relações que estão à minha volta, até a sociedade, até os governos mundiais, né? Até tudo engloba isso, tudo bem? Bom, o que eu tinha para falar hoje é isso, né? Uma introdução ao termo política, o que significa a palavra e o que a filosofia estuda na política. Ela estuda as relações entre Estado, poderes, ética, moral e a boa conduta dos cidadãos e a participação para que a gente possa mudar ou não mudar a nossa condição humana enquanto cidadãos políticos. E isso Aristóteles vai falar e nós vamos ver na próxima aula. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem em paz, participem aí das aulas, né? É muito importante esse momento de vocês desenvolverem a questão do ser autodidata, né? Porque mais ou menos esse tipo de formato de educação está sendo autodidata, e ser autodidata é um ato político. Eu não posso esperar do meu professor que ele me dê todas as ferramentas para que eu viva, né? Eu tenho que ir atrás também, eu tenho que estudar, eu tenho que abrir livros, eu tenho que sentar a bunda na cadeira e tenho que estudar, como diz o professor Clóvis de Barros Filho. Né? Eu tenho que estudar. Eu tenho que pegar um livro, eu tenho que estudar. O professor está passando, eu tenho que estudar. Né? Ou então, nós vamos continuar sendo mandados por pessoas que estão aí. Tudo bem? Bom, é isso aí. Desejo a vocês que todos vocês fiquem em paz. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Muito obrigado.